Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado e nossa Maria Santíssima. O trecho que nós lemos hoje da primeira carta aos Coríntios trata da sabedoria da cruz, que é escândalo para os judeus e que é loucura para os gregos. Paulo foi enviado para pregar o evangelho da salvação sem se valer dos recursos da oratória, para não esvaziar a cruz de Cristo. Em Atenas, Paulo havia pregado usando os filósofos gregos, falando de maneira a cativar os ouvintes por meio da sabedoria grega, sabedoria humana. Mas aquele sermão no Areópago de Atenas teve pouco resultado. Apenas se converteu uma moça chamada Damaris, Dionísio e alguns fiéis. A maioria saiu zombando de Paulo quando ele falou da ressurreição. Naquele discurso de Atenas, Paulo não falou sobre a cruz de Cristo. Mas de Atenas ele foi para Corinto. Quando chegou a Corinto, ele não quis saber de outra coisa, a não ser de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele não quis privar a cruz de Cristo da sua força própria, não quis esvaziar a cruz de Cristo, porque a pregação a respeito da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. O mundo não chegou a conhecer a sabedoria de Deus através de suas obras. Então Deus decidiu salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem milagres, os gregos querem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é insensatez para os gregos, mas para os que são chamados judeus ou gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o que é dito insensatez de Deus é mais sábio que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz de Cristo parece fraqueza. Quem mais fraco do que um crucificado? Mas naquele momento ele estava sendo forte, vencendo o demônio, derrotando a morte e o pecado. A cruz de Cristo parece loucura. É loucura ver alguém escarnecido, pregado na cruz e em agonia, mas naquele momento Jesus demonstrava toda a sabedoria do Pai, que quis salvar o mundo através da cruz de seu Filho. Não é a sabedoria em si que São Paulo rejeita, é a sabedoria orgulhosa, a sabedoria autossuficiente. A sabedoria humana, para ter valor, ela tem que entender e aceitar a sabedoria divina. Ela não pode escandalizar-se com a cruz. Os grandes sábios do cristianismo, vamos dar um exemplo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, gênios da humanidade, entenderam perfeitamente a sabedoria da cruz. Os que se julgam sábios, mas rejeitam a cruz, são loucos e se perdem. Nós devemos aceitar a cruz como fonte de sabedoria, devemos abraçar esta cruz, carregá-la, deixar que nos preguem nela, porque foi por ela que Jesus salvou o mundo, e é por ela que nós seremos cooperadores da redenção do mundo. O Evangelho traz hoje a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. O local é uma festa de casamento. A festa de casamento não ocorria na igreja, diante de um sacerdote. A festa de casamento era uma procissão em que o noivo vinha buscar a noiva na sua casa com um cortejo de damas, aqui ele chama de virgens, são as damas de companhia da noiva, para levá-la até a sua própria casa. A cerimônia se dava à noite, e aquelas que esperavam o noivo vir tinham que ficar vigilantes. No exemplo dado por Jesus, 5 virgens, além de trazerem a lâmpada acesa, trouxeram uma reserva de óleo. Outras 5 trouxeram as lâmpadas acesas, mas sem óleo de reserva, de modo que quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam se apagando.
A chama da lâmpada significa a fé operando pela caridade, brilhando, ardendo. Se a caridade se apaga, não há salvação. É preciso sempre alimentar a caridade, e este alimento é simbolizado aqui pelo óleo. Como faltava a caridade àquelas virgens, quando o noivo chegou, elas ficaram do lado de fora, porque foram tentar comprar óleo, mas não encontraram, mas não chegaram a tempo. E quando tentaram entrar, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Um comentário interessante desta parábola é que as 10 eram virgens e 5 delas ficaram do lado de fora. Significa que é possível não se salvar guardando a virgindade. Por isso, além da virgindade, que é um dom maravilhoso que devemos conservar, precisamos cultivar a caridade. Nossa alma tem que estar ardendo de amor quando o Senhor vier. E a caridade a gente cultiva pelos sacramentos, pela oração e pelas boas obras, pelo exercício das obras de misericórdia. Que Maria Santíssima Virgem Prudentíssima, título que é tirado desta parábola, e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.